Salve, people! Vamos conversar um pouquinho sobre políticas no Azure API Management, né? Esse é o motivo, né, pelo qual as pessoas utilizam o API, né? Exatamente para poder fazer uso dessa governança proporcionada por essas políticas que nós vamos ver aqui rapidinho. Bom, esse aqui é o esboço que a gente já conhece. Nós temos os desenvolvedores. Os desenvolvedores, eles têm no API um portal developer. Esse portal developer é onde vai estar as informações das APIs, tudo que ele precisa saber para consultar a API, exemplos atualizados, os endpoints, né? E tudo isso nesse portal developer. O usuário da API, o seu colega da empresa que vai usar a API que você desenvolveu. A gente tem o Publisher Portal, que ele é onde você faz a configuração das políticas. Também ele que faz o upload da Swagger para você disponibilizar no portal developer. Né? Então, quem mexe aqui no Publisher são os administradores, né? Na minha empresa são os arquitetos de solução, que recebem o Swagger do desenvolvedor e aqui nesse Publisher Portal eles têm acesso a essas configurações que nós vamos discutir hoje. E o Gateway, que é o lugar onde as coisas acontecem, né? É onde a magia acontece, né? O app, ele tem acesso ao Gateway. Então, uma maneira boa de entender o Gateway é pensar em uma fortaleza dessas que a gente vê em filme antigo. A fortaleza, ela só tem uma entrada e saída, né? Então, você pode entender o Gateway como aquele porteiro ali, daquela entrada e saída, ele abre a porta para a entrada de mercadores, ou ele não abre, né? Ele diz a vazão, quantos mercadores podem entrar, com que velocidade eles podem entrar. Então, você pode entender o Gateway como essa porta, né, que tem na fortificação. E aqui o back-end, né, que é necessariamente o que a gente está protegendo, né? Uma observação interessante é que acho que o pessoal chama de faca de pattern, né? Você tem o gateway como uma fachada do condomínio, uma fachada do prédio, né? Você olha por fora e você vê a fachada do prédio, mas por dentro estão todas as edificações, por dentro estão todas as encanações, a fiação elétrica, né? Então, o uso do gateway tem esse sentido, de ser uma fachada única do prédio, né? No nosso caso, né, um endpoint da API, né? Então, vamos falar rapidinho do Publish Portal, né? Como eu já tinha antecipado, ele serve para você publicar as APIs, ele importa o Swagger no modelo, né, o Open API, e também ele estabelece políticas. Quando você pensa em políticas, você está pensando em rate limit, né? Você está pensando na parte da tokenização, certo? E tudo isso o API Management Service filtra, né? Aplica as políticas, né? Para poder fazer essa proteção do back-end. Você pode pensar também, quando a gente discute políticas de proteção, as políticas de proteção normalmente são para proteger é muito comum, né? As políticas para proteger o usuário, né? De softwares maliciosos. Nesse caso, ele é invertido, né? As políticas são para proteger o software de usuários mal intencionados, né? Então, é isso. Aqui o portal Developer, né? Onde você tem acesso às documentações das APIs, que a gente já discutiu. Ela é uma vitrine para os consumidores. É uma vitrine para os desenvolvedores que vão consumir a sua API.
Aqui é uma olhada, né, que você... A carinha do portal developer, né? E o gateway, né? Que esse aqui que é o que a gente está interessado, né? A gente vai entrar agora na parte mais técnica. Eu tenho um cliente aqui, que é o quê? É um Angular, né? Um Angular que você tem aqui, o front-end. E aí você tem as primeiras políticas, que são essas políticas inbound, né? O que são as políticas inbound? Você pode entender as políticas inbound como as políticas pré-back-end, né? O que é que você precisa configurar antes de chamar o back-end, né? Tem cache, né? Então a gente não precisa chamar o back-end diretamente, né? Qual é o limite de acessos permitidos, né? Com quanto tempo eu vou permitir que a pessoa continue tentando antes de recusar, né? Então, inbound é um pré-back-end. E outbound é um pré-cliente, né? A gente podia falar um pós-back-end, mas eu acho que faz mais sentido falar um pré-cliente. O que é um pré-cliente? Seu back-end ele está entregando em XML, mas o seu cliente ele está pronto para receber em JSON. Então, o outbound ele pode fazer essa transformação, ele pode enriquecer o cabeçalho, né? Ele pode fazer uma customização de forma que não apareça para você informações sensíveis, né? Então, esse tipo de tratamento é pré-cliente, né? E um erro, a gente pode pensar muito como uma política como o track-catch, né? Falhou, cai num erro, né? Fez a tentativa, falhou, cai num erro. Então, é uma configuração para a resposta não ser uma resposta, por um lado, muito técnica, uma resposta, um erro do back-end do Java, mas, por outro lado, também, ele não ser um ponto de vulnerabilidade, né? Quando você transforma aquela resposta numa resposta amigável, você evita de dar para o seu invasor, supondo um invasor malicioso, informações que você não quer passar para ele, que seu back-end é em Java 8, né? Não tem por que você passar isso para ele. Então, ao invés de dar um erro, Java 8, failure, né? Você coloca, o sistema não está disponível no momento. Então, um erro também tem essa funcionalidade de segurança, né? Desacoplamento, né? Então, vamos imaginar aqui três APIs, né? Uma API de ordem de catálogo, né? Uma API de marketing e essa API de serviços, né? As políticas, elas podem ser aplicadas, você pode aplicar políticas diferentes para cada API diferente, né? O que faz todo sentido. A política não precisa ser sempre global, né? E outra coisa, você pode aplicar política diferente para versão diferente. Olha que legal. Vamos imaginar que você configure seu API Management para 5% das visitas não irem na versão mais consolidada, irem para a versão nova. E aí você pode, né, contanto que você tenha uma medição daquilo, né, você pode descobrir como é que está o rate limit, como é que está a resposta de cada uma dessa versão que você está querendo fazer um ensaio, né? Isso aplicando diferentes políticas ali mesmo no API Management, né? E de que políticas estamos falando, né? A gente está falando de autenticação e autorização, que é essa de token, valida credencial, limitação de acesso ao rate limit, que limita as chamadas por um período, é a cota que define o limite de uso do consumidor. Essa cota é interessante, que ela não se confunde com rate limit, né? Enquanto o rate limit você está pensando em segurança, uma proteção de abuso por parte de uma chamada que vai além do que você pode responder, a cota é quanto
a empresa, quanto você comprou no pacote. Você comprou 1.000 requisições por mês, né? Então, você só vai ter 1.000 requisições por mês, sabe? Então, mas também é uma política que está no APIM. Essa transformação de conteúdo que eu já tinha comentado, que seu back-end pode estar em XML, mas você quer entregar para o cliente em JSON, você pode alterar cabeçalho, modifica o payload. Payload, a gente fala normalmente quando se trata do dado relevante daquela aplicação, né? Então, aquele dado é o que você está tentando buscar, né? E aí você vai apresentar ele de alguma forma diferente, né? Então, o cache, as questões do cache, para poder você ter menos chamada no back-end, tem a parte do monitoramento, né, que serve tanto para o pessoal da auditoria, quanto serve também para você capturar métricas ali que vão fazer, como eu tinha comentado anteriormente, ter uma ideia de como está o desempenho daquela aplicação, né, e os escopos da política, dessas políticas que a gente comentou, podem ser global, né, sempre uma política pode ser global, elas podem ser a nível de produto, né, afetando todos os produtos daquele tipo. Quando eu falo produto, eu estou querendo dizer, você usa um aplicativo, você tem acesso a algumas funcionalidades, mas se você for um usuário premium, né, você vai ter acesso a outras funcionalidades, você tem acesso a uma quantidade diferente de curtidas, e você também pode fazer uma política no escopo de uma operação específica, o GET, né? Então, são mais no chão mesmo da aplicação. A gente vai entrar em mais detalhes nesse de operação específica. Mas de produto, aí você pode pensar nisso, o usuário do Premium e o usuário normal, né? Por API e operação específica, além do global, né? O ciclo de vida de uma requisição. Vamos lá. Começa com o inbound, que a gente conversou. Inbound como nós definimos anteriormente, o pré-back-end. Modifica a requisição antes do back-end, a questão do rate limit da autenticação. Tem o back-end, né, que é o acesso ao endpoint. Tem o outbound, que é o pré-cliente, né? Modifica a resposta antes do cliente, que é como, por exemplo, transformar em JSON. E tem o on-error, que é aquilo que a gente já discutiu, que transforma a resposta do aplicativo em caso de erro numa resposta amigável, além de ser uma questão de segurança também, quando não expõe dados desnecessários. E como seria, né, uma configuração? Essa configuração é toda feita em XML, tá? Quando você coloca esse barra base aqui, que você está vendo no inbound, no back-end, no outbound, no erro, você está trazendo a configuração global. Então, essa tag auto, que se fecha em si mesma, né? Ela, base, né? Ela está chamando a política global. Aí aqui você tem a política do rate limit, tá? E como a gente falou também, a gente pode setar o header, tá vendo? E valor, né? Então, assim, é uma configuração em XML, é só para a gente dar uma olhada nisso mesmo. Hierarquia dos escopos, tá? Primeiro são os escopos globais, né? Primeiro observar o escopo global, aí, em paralelo, ele vai puxar o escopo do produto, em seguida o escopo de API, e o último é esse escopo da operação que a gente está falando aqui de um modificador de URL, por exemplo, né, para ficar menor, né? Então, a gente começa com o inbound, a gente vai para o global, produto, API, operação, e a gente vai depois para o outbound. A questão do cache, né? Esse aqui,
a gente vê a importância da configuração do cache, tá? Você tem um cliente, né? Ele vai para o Azure API Manager e ele pesquisa se tem cache. O próprio API faz isso. Então, ele tem cache, você não precisa consultar o back-end. Você já retorna o dado para o cliente, né? Não tem cache, aí você precisa consultar o back-end e o API guarda no cache, de acordo com a política que você configurou em XML, certo? No portal que configura políticas, né? O API, ele tem uma ligação direta com o Application Science, que é muito legal saber que esse aqui é nativo, porque se você configurar direitinho o seu back-end, você vai estar passando por Application Sites, as informações relevantes para você tomar decisões no dia a dia sobre o desempenho, né, daquela aplicação. Até para você conhecer, acompanhar, né? Tudo isso você pode fazer no Application Sites que a gente escolhe anteriormente, mas nesse momento a gente sabe que ele tem uma integração nativa com o Application Sites. E aqui nós retornamos à jornada de uma requisição. O cliente, né, o aplicativo, ele envia um GET com uma chave. Esse GET passa pelo inbound. O inbound verifica a chave, verifica o rate limit, vai para o cache. Não achou o cache, vai para o back-end. Achou, devolve. Aí envia para o gateway de saída outbound. O outbound mascara os dados sensíveis, salva alguma coisa no cache e devolve, né, para o aplicativo consumidor. Isso é uma visão bem prática de como acontece, né, para a gente ter essa visão geral no final do vídeo. Eu agradeço, né, a todos vocês que estão acompanhando comigo esse estudo sobre Azure. Vocês são pessoas maravilhosas. Se precisarem mandar um e-mail, estou disponível. Se quiserem, podem escrever também aqui nos comentários. Obrigado, pessoas. Até o próximo vídeo.